Pessoal, então agora vamos para a nossa segunda palestra do dia. Será uma palestra do Estevão Fortunato, ele veio de Natal, aqui vizinho. O Estevão talvez seja aqui do evento o maior poliglota, tanto de altura quanto número de línguas, né? Mais de 10, 15 línguas aí. Então ele vai falar um pouco de tantas línguas, do que mais ele poderia falar, senão famílias linguísticas, né? Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar um pouco sobre as famílias indo-europeia, semítica, sino-tibetana, macro-tupi, assim como fazer comentários sobre outras famílias linguísticas também. Ele vai falar sobre as características de cada uma delas, relações entre as diferentes línguas de uma mesma família. Ele vai analisar a evolução delas e a mudança ao longo do tempo. O Estevão, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, como eu falei. Ele é formado em letras pela UFRN, estudioso de linguística histórica, linguística românica, idiomas e famílias linguísticas da forma mais ampla. Ele é professor de diversos idiomas, não sei nem se existe um número para contar esses idiomas, palestrante, tradutor, intérprete e agora também palestrante poliglotar. Trabalhando, né, com serviços também na empresa chamada Mundi, uma empresa de idiomas de iniciativa própria, em conjunto com um amigo também da área de idiomas. Então deixo com vocês aí o Estevão. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bem, agora vamos falar um pouco sobre idiomas de uma forma bem ampla, sobre vários idiomas. Os idiomas, de forma geral, as línguas, elas têm relações com outros idiomas, né? Cada língua não é uma ilha isolada, não. A gente sabe claramente que o português se parece muito com algumas línguas, como com o espanhol, com o italiano. A gente conhece a família germânica, que tem línguas como o alemão, o holandês, o inglês, por exemplo, né? E agora a gente vai dar uma passada nessas famílias e analisar um pouco sobre o que faz com que elas sejam uma família e o que é que essas línguas de uma mesma família têm em comum, e também fazer comparações com outras famílias linguísticas, para a gente ver como outros universos linguísticos existem espalhados aí pela Terra. Começando pela nossa, né, português. O próprio português não é uma língua homogênea. A gente sabe que eu sou de Natal, vim aqui em Fortaleza, mesmo no próprio Nordeste já tem várias diferenças. E se você analisar o Brasil como um todo, as diferenças linguísticas do português são grandes no Brasil e em outros países, como Portugal e países africanos. A língua não é homogênea. E o português foi trazido para cá há vários séculos, e essa separação oceânica entre Brasil e Portugal foi suficiente para que, com o passar de alguns séculos, o que a gente fala no Brasil e o que se fala em Portugal tenha se modificado muito daquilo, né, da época anterior. Então, houve mudança de pronúncia, de prosódia, de vocabulário, e isso teve efeitos também na língua padrão, né? Existem certos elementos da língua padrão de um país que não existem no outro e vice-versa. E esse aí é o nosso caso, né? A língua que a gente melhor conhece para a maioria das pessoas que estão aqui. Só que o português em si, ele faz parte de um grupo de línguas que são bem próximas, né, do português, que são as línguas ibero-românicas. São as línguas românicas formadas na Península Ibérica, de forma geral. E, além do português, nós temos algumas outras línguas ibero-românicas, que o que significa, no passado, elas já foram uma mesma língua. Houve uma época, em torno do século VIII, por exemplo, em que as diferentes línguas que se falavam ali, elas não se distinguiam muito. As pessoas não tinham a consciência de que eram línguas diferentes. Não existia português, como a gente conhece hoje, chamado de português ou espanhol. Por exemplo, português e espanhol, para o entendimento popular dessa época, eram a mesma língua. Apesar de haver diferenças regionais, da mesma forma que a gente encontra hoje diferenças regionais dentro do próprio português brasileiro, essas diferenças daquela época eram entendidas simplesmente como variedades de uma língua que eles chamavam de romance, né, derivado da língua de Roma. E vocês poderiam me dar exemplos de línguas ibero-românicas? Galego, catalão. Galego? Espanhol. Catalão não. Italiano. Castelhano.
espanhol, castelhano é uma, português é. O catalão, apesar de se falar na Península Ibérica, ele entra em outra classificação. Né? O catalão, apesar de se falar na Península Ibérica, entra em outra classificação. Tá, português, espanhol, galego. Italiano não é ibero-românico porque não é da Península Ibérica. Alguém sabe a segunda língua oficial de Portugal? Mirandês. Existe um lugarzinho, parabéns, não merece um prêmio. Existe um lugarzinho lá no norte de Portugal chamado Miranda do Douro. Em Miranda do Douro se fala uma língua que tem em torno de 15 mil falantes, chamada de mirandês. Mirandês é uma variedade da língua românica astur-leonesa, né? A língua leonesa. E aí tem 4 exemplos de línguas ibero-românicas. Tem o português, o mirandês, galego e castelhano ou espanhol. O mirandês ele faz parte de uma família chamada da família astur-leonesa e apesar de se falar em Portugal, o galego, que é falado na Espanha, né, na região da Galiza, na comunidade autônoma da Galiza, o galego se parece mais com o português do que o mirandês, que é de próprio Portugal. O galego e o português, inclusive, já foram considerados a mesma língua. Eles eram a mesma língua até em torno de 5 séculos atrás. Mas com a divisão política entre Portugal e Galiza, a fronteira política separando os dois povos fizeram com que o falar de um lugar e de outro fossem se distanciando, até que hoje, oficialmente, o galego, e agora eu vou falar em galego, né? Até que hoje, oficialmente, o galego e o português consideram-se como 2 línguas diferentes. Pero para muitos linguistas, apesar das suas diferenças, o galego e o português seguem sendo 2 variedades da mesma língua. Porque na sua forma estándar, na sua forma oficial, qualquer pessoa que fala português pode escutar uma palestra ou o que seja no galego e entender perfeitamente, com exceção de algumas poucas palavras. Pero as palavras que não se entendem no galego, normalmente, tampouco se entenderiam entre um português e um brasileiro, assim que há linguistas que ainda hoje defendem que o galego e o português são 2 variedades da mesma língua. Mentres que o castelhano, que também conhecemos como espanhol, este sim já é uma língua diferente, com características mais próprias e mais marcadas. Uma das características, por exemplo, que o português e o galego têm em comum é que ambos, por exemplo, perdem os N's entre 2 vogais. Assim, por exemplo, no português decimos lua, que está no céu, a lua, no português também é a lua, mientras que em castelhano é la luna. Esse tipo de características, por exemplo, o verbo falar, que em galego é falar como português, ou o pronome eu falo galego, em galego é assim, mientras que em espanhol decimos yo hablo. Essas diferenças, ves, a morfologia do galego é praticamente a mesma que a morfologia do português. É a língua oficial de Galícia, que está em Espanha, pero se escoitades o galego, se buscades algo em internet, ides ver que o galego se entende muito bem, incluso para pessoas que nunca o estudaram. Pero a parte dessas que mostrei já, há mais línguas que são derivadas do latim. Essas são as línguas românicas. Podedes dizer que línguas são essas? Em português. Depois do castelhano, cal? Sim? Romeno. A última é romena, tá? Então, português, mirandês, galego, castelhano, catalão, occitano, francês, italiano, sardo-romeno. Aí estão todas? Não. Não estão todas. Tem mais, tem muito mais. Tem o arpitano, que é a língua de Alex. Tem o romanche, língua oficial. Tinha o dalmácio, uma língua românica extinta. Tem muitas outras, certo? Tem o asturiano, por exemplo. Eu coloquei só algumas, mas tem mais. Tem o romanche, língua oficial da Suíça. Então aí vocês têm alguns exemplos de línguas românicas, mas tem mais, certo? Não coloquei todas as ibero-românicas
E aí também não coloquei todas as românicas. Tem muito mais. Certo. Só que as línguas românicas... Vamos mudar de idioma. Catalã. Però les llengües romàniques, hi ha moltes llengües romàniques, com podeu veure, però hi ha també moltes altres llengües que són part de la mateixa família lingüística de les llengües romàniques. Una característica de totes les llengües romàniques és que són derivades del llatí, de la llengua llatina. Però nosaltres sabem que el llatí és una llengua i el llatí també té la seva origen. El llatí és com el portuguès, per exemple. Nosaltres sabem que el portuguès i el castellà, per exemple, eren la mateixa llengua al passat. El portuguès i el castellà tenen el mateix origen. Però el llatí també era així. El llatí, el grec, les llengües germàniques, totes aquestes llengües tenen la mateixa història i un punt en comú, que és l'unió de totes aquestes llengües. I és això, les llengües indo-europeas, certo? Então, aí vocês têm as línguas indo-europeias, que alguém sabe mais ou menos o que é? Saberia explicar o que é isso? As línguas indo-europeias são todas as línguas que têm a origem em uma língua original que se chamava o proto-indo-europeu. Da mesma forma que eu comentei que houve um tempo em que o português e o espanhol não se diferenciavam e que eram variedades de uma mesma língua, todas as línguas que vocês podem ver aí também houve um tempo em que eram variedades de uma mesma língua. O proto-indo-europeu cerca de 5.000 a 6.000 anos atrás. Então, o que aconteceu? Como qualquer língua, com o passar do tempo, elas foram gerando regionalismos e principalmente, como não havia nenhuma norma padrão, nenhuma forma de comunicação entre esses povos, às vezes eles se mudavam, iam para viver depois de montanhas, existia uma separação entre eles, as diferenças linguísticas afloravam com muita facilidade. E foram gerando famílias, foram gerando línguas novas, foi entrando vocabulário novo em contato com outros povos, até que essa língua original, o proto-indo-europeu, se desmembrou em vários grupos. Entre eles teve o latim, teve o grego clássico, as línguas germânicas antigas, por exemplo. Em um certo ponto da história, todas elas foram a mesma língua. E apesar de terem se diferenciado tanto ao ponto de você ouvir um alemão e você não entende, ainda assim, hoje você encontra vários elementos originais dessa língua do proto-indo-europeu compartilhado entre todos. Um desses pontos é o som de M para marcar a primeira pessoa. Então, por exemplo, se alguém conhece a Lady Grimm das línguas germânicas? Não, né? Vamos lá. A Lady Grimm mostra um som original do proto-indo-europeu, como esses sons mudaram de forma diferente e chegaram ao português ou ao inglês, de forma geral, línguas românicas, línguas germânicas, de uma forma diferente. A Lady Grimm mostra que o som original, todos os sons originais de consoantes oclusivas sonoras, que é o seguinte: uma consoante oclusiva é uma consoante que você precisa bloquear a saída de ar e soltar para poder pronunciar. Então, como por exemplo, o som P de pato é oclusivo, porque você precisa, se você tentar ficar segurando um P, a sua boca fica fechada até que você solte, P. Ou também a letra T, o som de T é oclusivo, porque se você segurar um T, a passagem de ar fica fechada até você soltar. T. Diferente do S. O S não é oclusivo, porque se você segurar o S, o ar fica vazando. Isso é um som fricativo. Então, G é fricativo ou é oclusivo? Fricativo. O som fica vazando. Q é fricativo ou oclusivo? Oclusivo. Q. Se você segurar o Q, ele fica preso até você soltar. A Lady Grimm trata dos sons oclusivos
originais do indo-europeu na passagem para as germânicas. O que aconteceu? Que os sons oclusivos sonoros, ou seja, uma sonora é um som que tem vibração das cordas vocais, e um som não sonoro é que não tem vibração. Então, um exemplo de dois sons que são iguais e que tem como única diferença o fato de um ser sonoro e o outro não, é o som de C e o som de Z. Se você prestar atenção, o ponto de articulação de C e Z é exatamente o mesmo. É igual, a posição da boca é exatamente a mesma. A única diferença é que no Z as cordas vocais vibram. Z, Z. E no som de C não vibra. É só o vento vazando. Essa mesma diferença existe entre os sons de P, de pato, e B de bola. O P não é sonoro, enquanto o B é sonoro. P, B, P, B. O B vibra, né, tem a vibração das cordas vocais, enquanto que o P não. Bem, o que aconteceu? Que esse som original do proto-indo-europeu de B, quando passa, tanto B, D e G, oclusivas sonoras, B, D e G, passam para as germânicas como não sonoros, ou seja, como P, T e Q. E o que é que acontece com o P, T e Q que já existia? Bem, eles também mudam. Se os B, D, G deixam de ser sonoros, os que já não eram sonoros passam a ser fricativos. Então, em línguas germânicas, o som de P passa a F, vira F. P, que antes era oclusivo, vira... O ar começa a vazar. Ou, por exemplo, o som de Q, que você precisava fazer a oclusão, vira um H, vira Re, Re. Como o Q é velar, é pronunciado aqui com a parte de trás da língua tocando em cima, então Q virou Re, né? Virou também fricativo, e assim vai. Então, o que a gente tem é que as oclusivas sonoras viram não sonoras e as não sonoras viram fricativas. Isso não acontece no caso das línguas românicas do português. Então, como assim? Vamos dar exemplos. Como a gente chama isso daqui em português? Essa parte do corpo. Pé, né? Pé. O pé em inglês é foot. O P virou F. Então, originalmente existia um som de P em proto-indo-europeu, mas a oclusiva ficou fricativa em inglês. Tem mais casos? Tem. Por exemplo, em latim, em grego, coração se diz em latim cor. Cor. Em grego, cardia. Cardia. Mas em inglês o som de que vira re. Então o cardia é o que em inglês? Heart. Então que, re, passa re. E um exemplo com T. Tá, por exemplo, o número 3, como é em inglês? 3. O som de T passa a T. Também fica fricativo. Agora vamos pegar exemplos de oclusivas sonoras que deixaram de ser sonoras. Nós temos... Deixa eu pensar aqui um exemplo. Em grego, árvore se diz dendron, com delta. Dendron. Era uma sonora. D. Quando esse dendron está no inglês, como se diz árvore em inglês? Tree. O D passa a ser T, por exemplo. Bem, e assim sucessivamente. E a partir daí a gente faz uma reconstrução dos sons, né? Isso daí é um efeito que aconteceu no inglês. Mas esse é um dos muitos elementos fonéticos originais do indo-europeu que se desmembraram em várias coisas. Então isso daí foi para as línguas germânicas, né? Oclusivas sonoras ficam não sonoras e as não sonoras se tornam fricativas. Um outro exemplo de P virando F. Como é peixe em inglês? Peixe, né? P, F. E assim vai. Agora pegue, isso daí é só uma regra só, né? Que está aplicando a um tipo específico de consoante. Se você pegar as dezenas de regras fonéticas, de evoluções, se aplicando a todo tipo de consoantes, vogais e tudo, você, de uma língua original, passa para isso daí, né? Você vai terminar ficando isso. Sem contar palavras novas que surgiram e nós temos isso aí. Só que vamos fazer um pequeno teste com vocês agora.
eu quero que vocês me listem quais são todas essas línguas que estão aí em português. Começando do romeno, que até aí a gente já foi, né? Vamos lá. Depois do romeno. Inglês, alemão, holandês, dinamarquês, norueguês, sueco, islandês. Pera. Quem é? Que língua é essa daí? Persa. Essa língua é o persa, certo? Persa, em persa se diz farsi, certo? Só que em português o nome da língua seria persa. Inclusive é recomendado pela Academia Persa e tudo que nós chamamos a língua de persa. Porque tem gente que chama a língua de farsi. Só que quando você diz farsi para uma pessoa, ela simplesmente não associa isso com nada. É simplesmente o nome de uma língua qualquer. Quando você diz persa, que é... né, você traz toda uma carga histórica e cultural de grande valor, que a gente entendeu, né, o povo persa tem um valor quando a gente ouve isso. Então a Academia Persa recomenda que em outros idiomas se use o termo persa e não farsi. Mas é a mesma coisa, farsi é persa em persa. E embaixo do persa? Curdo. Alguém sabe o alfabeto árabe? Alguém mais? 2. Alguém mais? 3. Pronto. A de cima é o persa, a de baixo é o curdo, certo? Eles escrevem usando as letras árabes. Contudo, não são línguas relacionadas com o árabe. Não tem nada a ver. A semelhança entre persa e árabe é como português e finlandês. Não tem nada a ver. A única coisa em comum que eles têm é o alfabeto. Como nós temos o mesmo alfabeto que os finlandeses. Nada mais, certo? Embaixo do curdo. Hindi. Lá em cima. Russo. Quem sabe o alfabeto cirílico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom aprender dos sistemas de escrita, né? Também. Ucraniano, embaixo. Servo-croata, serbsko-croatski. Embaixo. Tcheco. Esloveno. Não, eslovaco. Esloveno. Grego. Gaélico, irlandês. Embaixo. Gaélico, escocês. E agora? Armênio. Muito bem. Pronto, aí tem os exemplos de línguas. O nome de cada língua em sua própria língua seria, né? Português, irlandês, galego, castelhano, catalão, occitano, francês, italiano, sardo, romeno, inglês, deutsch, Netherlands, Dansk, Norsk, Svenska, Farsi, Kurdi, Hindi, Ruski, Ukrainska, Srpsko-Hrvatski, Čeština, Slovenština, Helenica, Gaelic e Heyeren. E aí estão os nomes das línguas em sua própria língua. E essa é a extensão territorial das línguas indo-europeias. É a família linguística mais estendida da Terra. Não era para ser, né? Mas não é naturalmente, mas a colonização fez isso aí. Então todo o continente americano, tudo que vocês veem no continente americano, continente africano, Oceania, é colonização, né? A extensão original dela seria só lá pela Ásia e Europa. E onde está verde escuro é língua principal da população. Onde está verde claro é língua oficial do local, mas não é língua principal, é língua minoritária, como nos países africanos. Onde está esse azul clarinho, como aqui, por exemplo, é porque tem uma quantidade significativa que fala línguas indo-europeias de forma minoritária, mas não é língua oficial. E as áreas cinzas é porque ou a quantidade de falantes é insignificante ou não há dados para registrar. Então, mas essa aí é a extensão das línguas indo-europeias. Mas, como eu falei, existem outras famílias linguísticas. As línguas indo-europeias, por mais diferentes que elas possam parecer, né? Por mais diferentes que elas possam parecer, elas mesmo assim estão muito relacionadas. Aprender qualquer uma dessas línguas aí
por mais difícil que possa ser, ainda está dentro do seu universo linguístico, ainda está dentro do que vocês entendem como língua, basicamente. Outras famílias linguísticas podem ter formações e características muito diferentes. E apesar de que em toda a Europa Ocidental, todas as línguas faladas são línguas indo-europeias, a gente tem essa pérolazinha aí na Espanha e um pedacinho da França. Língua basca. Alguém já ouviu falar? Basco? Pronto, a língua basca. É a única língua não indo-europeia de toda a Europa Ocidental. Falada na Espanha, em que você tem várias línguas românicas, né? Temos o castelhano, temos o galego, temos o catalão, todas as línguas da mateixa família. Uma pessoa que fala ao castelhano pode compreender uma mica de catalão. Uma pessoa que entende português pode entender também um pouco de galego, muito de galego, em realidade. Mas aí tem um basco no meio. E aqui eu trouxe algum exemplo de duas frases em basco, só para mostrar o quão parecida ela é, né, com espanhol ou português, né? A frase de cima é Gisona é torrida, e a de baixo Gisonak mutila e cucidu. Seria, o homem chegou e o homem viu o menino. E eu trouxe essas duas frases especificamente para mostrar que, além da língua em si não ter nada a ver, ela ainda tem uma gramática que não tem nada a ver. Ela tem uma característica que é extremamente rara em línguas indo-europeias, e eu acho que não tem nenhuma língua de toda a Europa Ocidental, que é o funcionamento de ergativo absolutivo. Alguém já ouviu falar disso? Não? Já? Já ouviu a palavra ergativo? Já, para mim é suficiente, porque já... Na verdade, de um certo jeito, o participio passado em italiano e em francês funciona de uma forma ergativa. Mas ninguém fala isso porque é complicado demais e vai explodir na cabeça de todos os italianos. Mas funciona desse jeito. Quando for sua vez, eu quero que você faça isso aqui, né? Faça um comentário. Eu outro poliglota, eu faço 3 horas sobre isso. Tá. Bem, mas vamos lá. Mas eu estou curioso. Depois eu vou falar com você. Mas vamos lá. O ergativo, todo bem, de forma geral, as línguas indo-europeias, toda a Europa Ocidental funcionam assim. Você tem um sujeito, você tem um objeto. Quando uma pessoa faz uma ação, ela é o sujeito. Quem sofre a ação é o complemento, o objeto direto e indireto. Se o verbo é transitivo, então você vai ter sujeito, verbo, objeto. Se o verbo é intransitivo, então você só tem sujeito, verbo e algum complemento circunstancial, alguma outra coisa que não é objeto. Mas é assim basicamente, né? Em basco, não. Em basco você vai ter o ergativo absolutivo. Como assim? O sujeito é aquele que faz a ação, né? Só que não em basco. E um verbo transitivo, como por exemplo, o homem viu o menino. O homem é sujeito, viu é o verbo e o menino é o objeto. Na frase de cima é o homem chegou, o homem fez a ação, né? Então o homem deveria estar com forma de sujeito. Só que na frase de cima o homem é gisona e na de baixo ele é gisonak. Ele mudou de forma quando o verbo de cima é intransitivo, né? Está sem complemento nenhum, inclusive. O homem chegou. Por quê? Como funciona? Sempre que você tiver um verbo com um verbo transitivo, o sujeito, que a gente entende por sujeito, vai ser na língua basca, em algumas outras línguas também, como acho que o tibetano, a língua inuit, né, da Groenlândia. Mas em algumas línguas, o sujeito ele vai ser o ergativo, que é marcado no basco por um K final. Gisonak, esse K é o ergativo, ele está marcando o sujeito de um verbo transitivo. E o objeto vai estar no caso absolutivo, que no caso o menino é mutila. Então, gisonak, mutila, então o homem, o menino, e kusi, do, que é viu. Só que tem algumas coisas estranhas, né? Primeiro que o artigo é no final da palavra. Gison é homem, gisona
é o homem, e gisonak é o homem no caso arregativo. Mutil é menino, mutila é o menino. O artigo é acoplado no final, como acontece em romeno também. Mas aí, ikusidá, verbo no final. Né? Tudo diferente do que seria em espanhol. Na frase de cima, o homem, gisona, percebam que ele está sem K no final. Da mesma forma que o menino, mutila, está sem K na frase de baixo. O que significa que na frase de baixo, o menino como complemento, ele está na forma de absolutivo. E na frase de cima, o homem, que é sujeito, já que ele chegou, está na forma de absolutivo. Então, sempre que você tiver um verbo intransitivo, o homem vai, o sujeito do verbo absolutivo vai ter a mesma característica que um complemento do verbo transitivo. É basicamente isso. Tá? Isso é uma característica do básico, gramatical do básico, que você não encontra em todo lugar. Né? Mas, tá aí. Em português, o equivalente seria mais ou menos isso. O verbo ver é transitivo. Então, eu diria, eu o vejo. Eu o vejo. Eu é o pronome de sujeito. Me é o pronome de objeto. Então, quando eu digo ele me vê, então eu não digo ele eu vê. Ele me vê. O eu muda para a forma de objeto. E o ele muda para o. Eu o vejo significa que é a forma de objeto. É a mesma coisa para tu. Eu não digo eu tu vejo, sim eu te vejo. O tu muda para ti quando ele é um objeto. E assim vai. Se português fosse como o basco, quando o verbo fosse transitivo, então, quando fosse intransitivo, então você não usaria eu e sim me. Então, quando você fosse dizer, por exemplo, eu chego, você diria me chego. E o me seria o sujeito de um verbo intransitivo. Certo? Essa seria mais ou menos o funcionamento. Por isso que o conceito de nominativo acusativo, né, sujeito, objeto, em basco não funciona direito, e sim ergativo absolutivo. Isso acontece com substantivos, dependendo da função. Isso acontece em basco com substantivos, com os pronomes, se aplica a tudo. E aqui tem uma musiquinha em basco. A letra da música é essa daqui, ó. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío. No habría escapado. Está hablando de un pájaro. Si yo le hubiera cortado las alas al pájaro, él habría sido mío y no se hubiera escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Entonces la letra es esa. Yo quiero tenerlo, yo quiero tener el pájaro. Y para poder tenerlo, para que no se escape, tengo que cortarle las alas. Pero si le corto las alas, deja de ser pájaro. Y así ya no voy a tener lo que yo quería tener, porque ya no va a ser lo que era antes. Y esa es la canción en basco. ¿Queréis que cante? Sí. Por favor. Sabemos que cantas bien. Egoa keba niskio neria izango zen ezuen alde gingo. Egoa keba niskio neria izango zen ezuen alde gingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Gostaram? Eu acho muito bonita a música. Foi essa música que me deu interesse por dar uma olhada mais no basco. Tá, então, língua moçárabe. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu? Ouviu? Pronto? 2, 3.
Tá, pronto. Certo, língua moçárabe. Alguém chuta aí o que é o moçárabe? Na Península Ibérica? Tem a ver com a Península Ibérica. Tem alguém que disse aqui que é uma moça que fala árabe. É o árabe do Moçambique, né? Exatamente. Não. Tá. Língua moçárabe. Alguém aqui acha que moçárabe é um dialeto do árabe? Tem sentido, né? Mas não. Moçárabe é uma língua românica, tá? Uma língua ibero-românica. Parece com espanhol, parece com português, certo? De forma geral. Mas como assim? Esse nome, inclusive, nem era usado na época que se falava moçárabe. Esse nome é criado recentemente para se referir a essa língua. Como vocês sabem, ou não, né? Mas existiu uma época em que a Península Ibérica foi dominada pelos árabes, pelos muçulmanos. A Espanha, Portugal, né? Eles só não conseguiram dominar lá o nortezinho da península, onde está Astúrias, uma parte da Galícia, mas eles dominaram quase toda a Península Ibérica. E nessa época, a língua árabe foi introduzida, mas ao mesmo tempo foi gerada uma língua que foi o moçárabe, que era uma língua românica, como o espanhol, muito influenciada pelo árabe. Então tinha muitas palavras em árabe, expressões, mas ainda assim era uma língua românica, certo? Se parecia mais com o espanhol do que com o árabe. E esses povos, eles escreviam o moçárabe com letras árabes ou alguns com letras hebraicas. Existiam judeus também, e os judeus usavam a escrita hebraica para escrever o moçárabe. E aqui está um pequeno poema escrito em moçárabe, com letras árabes e com letras hebraicas. Aí, só que alguém que conhece o sistema de escrita árabe e hebraico, que é um sistema de abjad, poderia fazer um pequeno comentário. As letras são iguaizinhas às nossas, tipo vogais, consoantes, como é que é? As vogais não são grafadas, não são anotadas. Fala aí no microfone. As vogais não são anotadas nos dois sistemas. Exatamente. São dois sistemas de escrita em que nenhuma das letras é uma vogal. Todas as letras são uma consoante, certo? As letras são consoantes. Dá para escrever vogal? Dá. Tem dois jeitos. Você pode usar consoantes para representar vogais. Tipo, você colocar um W para fazer um som de U ou som de O, por exemplo. Você coloca um Y para fazer um som de I ou então um som de E. Você faz meio que um malabarismozinho, coloca umas consoantes e você faz os sons de vogais. Outra forma é com pontuação. Em árabe, você bota um traço em cima da letra, você diz que tem um A. Ou você bota um traço embaixo, você está dizendo que tem um I. E assim vai. Só que na vida real ninguém usa essas coisas não. Ninguém usa esses traços não. Isso daí é só para fins didáticos. Quando você vai ensinar a língua, aí você pontua. Na vida real, nenhum falante de árabe ou hebraico coloca esses pontos não. É só escreve mesmo. Tipo, é como se você escrevesse TLFN. O que vocês acham que é? Telefone. Está sem as vogais. Mas você sabe que TLFN é telefone. Você tipo deduz, né? Você deduz. Então, vamos lá. Para facilitar a leitura desse poema para vocês, eu transcrevi letra por letra. Vamos lá. Aí. Só que não tem vogal, né? Lembrando. Alguém consegue ler isso daí? Tente identificar uma palavra. Lembrando que parece com espanhol. Você não, você já sabe. Qual? A segunda palavra? Meu. A segunda palavra é meu. E se lê assim mesmo, meu. Só que não tem o E. Só tem um M e um W, que seria o do final. Segunda palavra é meu. Pronto. Tenta mais, alguma outra palavra. A terceira seria coração. Exatamente. A terceira palavra seria corajon. A leitura corajon, que é o coração. Alguma outra? Já foram duas. Última linha, terceira palavra. Quando? Ótimo. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que dá. Acho que tá bom já. Primeira linha, primeira palavra, terceira linha.
Não, a vogal não é E. Tan. Tan. Vai chutando, né? Tan. Tan é tão, certo? Tão. E depois do tão é o quê? Tan. Tan mal. Tan mal. Tão mal, certo? É o moçado. O que está escrito. Aí tá, e para facilitar ainda mais eu transcrevi de uma forma mais palatável para nós, que usamos vogais. Aí tá fácil. Eu vou ler em moçárabe mesmo, e vocês veem se vocês pegam o sentido do texto. Tem umas palavras em árabe no meio que... Né, mas vamos lá. Vai-se meu coração de mim, e Arab, si se me tornará. Tan mal me dolet lil habib, enfermo yed, quando sanará. Entenderam alguma coisa? É um poeminha que diz assim: vai-se meu coração de mim, vai-se o meu coração de mim. Yarab seria ó Senhor, em árabe e hebraico, né? Yarab, se me tornará, é como, será que me voltará? Será que voltará para mim? Tan mal me doled, tão mal me dói, lil habib, para o meu amor, em árabe, enfermo yed, quando sanará, enfermo está, quando sarará, né? Esse daí é o texto, só que na verdade ele é escrito assim, daquele jeito, tá? Isso daí é uma característica da escrita árabe, então está escrito, né, no alfabeto árabe. Gostaram do moçárabe? Só que moçárabe não é árabe. Árabe é árabe. E por que esse sistema de escrita, né, só com consoantes? Agora a gente vai entrar em uma outra família linguística, saindo do indo-europeu, a gente falou do indo-europeu, já comentou do basco, agora sim, vamos entrar em um outro mundo linguístico, que é o mundo do árabe. Qual é a família do árabe, alguém sabe? Árabe, hebraico, semítico. Exatamente, é a família semítica. Ele deu alguns exemplos, árabe, hebraico, etíope, né, que é o amárico, que mais? Aramaico, é estudioso da língua semítica, né? Exatamente, certas são línguas semíticas. E o que tem de característico nelas? O que diferencia essas línguas do indo-europeu? O indo-europeu é o que vocês entendem por língua, né? As palavras têm uma raiz, aí você bota uma terminação, um sufixo, um prefixo, mexe nas palavras e faz os derivados, e assim vai, né? Muda a terminaçãozinha para conjugar os verbos. É o que vocês entendem por língua. Em árabe não funciona assim. Primeiro, as raízes do árabe, do hebraico, aramaico, elas não são como as nossas raízes de palavras, né? A gente tem, por exemplo, escreve, aí escrever, aí você tem escrivão, que às vezes, por alguns motivos fonéticos, alguma vogal muda, escrivaninha, e assim vai, né? Você tem tipo uma raizinha, você vai mexendo nela e vai gerando palavras derivadas. Só que em árabe, nas línguas semíticas, a raiz é só e somente as consoantes, certo? Então você tem uma raiz de 3 letras e essas 3 letras são a raiz da palavra, elas são o coração da palavra e carregam aí o sentido central da palavra. Aí você não vai acrescentar coisas antes e depois, você até pode, mas você pode colocar coisas entre essas vogais, entre essas consoantes. Então você enfia um I, um A, um U entre essas consoantes e você vai gerando palavras. A raiz são as consoantes. O que você colocar entre elas não importa, porque a raiz mesmo são as consoantes. Em português não tem isso, né? Como se você tivesse a raiz escreve, aí você podia fazer ascravar, oscrovou, para gerar derivados. A gente não faz. A raiz é aquela lá e você coloca coisa antes e depois. Você não fica mexendo nas vogais da raiz, né? Mas em árabe sim. E esse daí é o funcionamento semítico das línguas. Língua árabe. Tá, olha, só uma questão cultural. O que é que tem aí? Alguém sabe? Não é. Não é nada relacionado com religião. Tem letras aí? Tem. É uma sopa de letras. Isso. A arte árabe é muito baseada na escrita, porque para o povo árabe, por motivos religiosos, a arte deles não pode representar com gravuras, com desenhos,
os personagens do Alcorão, por exemplo. É como mais ou menos os evangélicos, que não há figuras, não há imagens, nem estátuas, nem nada para os evangélicos. Para os árabes é a mesma coisa, não há imagens, mas então eles fizeram um contorno, já que não pode fazer arte religiosa usando imagens, então faz usando texto. Então eles criaram formas de escrever texto de uma caligrafia muito bonita para poder fazer arte, e isso terminou se estendendo para fora da religião também. Então nasceu por motivos religiosos, mas virou uma forma artística do árabe para qualquer sentido, né? Para qualquer âmbito. E aí vocês têm uma frase inteira aí escrita, né? Só que tudo sobreposto. Aí, para facilitar a leitura de vocês, eu escrevi a frase aqui embaixo. Melhor agora, né? Vou até sentar aqui para ajudar vocês. Tem um nome de pessoa, não? Não. Existe esse nome de pessoa, mas nesse caso não é. Tá. Vamos lá. Essa letra aqui, ó, vem aqui, aí faz um contorno, desce aqui embaixo, aí faz uma curvinha aqui, tá vendo? Aí depois da curvinha ele vai, sobe em linha reta. Aí depois dessa linha reta ela passa para cá, desce e faz uma letra que vem e acaba aqui. É o que está escrito aqui, ó. Vem, aí faz a curvinha, aí sobe e depois faz isso. Isso daqui é um L, viu? Só para vocês saberem, é um L, é igual o nosso, só que é pro outro lado, é invertido. A palavra é Jamal. Jamal. Tá. Aí, como eu falei, em árabe não escreve as vogais de forma geral, né? Só que, para fins didáticos, você pode colocar uns pontinhos para dizer quais são as vogais corretas da palavra. Aí, para ajudar vocês, eu coloquei, ó. Agora vocês podem. Agora eu sei. Alguém se arrisca, alguém que sabe o alfabeto árabe se arrisca a ler a frase aí? Jamal, Almar, Fi, então vamos seguindo. Kalamihi. Certo? A frase inteira é. Não, o coração é qalb. Mas foi boa tentativa. Pronto. Então, Jamalul mar'i fi kalamihi. A frase é: Jamal é beleza, Al-mar é a pessoa, Fi, em, e Kalam, palavras, e Hi, do final, é possessivo. Então, Jamalul mar'i fi kalamihi é a beleza da pessoa está em suas palavras. Certo? Isso é uma frase que está escrita aí dentro desse círculo, e essa imagenzinha ela está na capa do livro de aprendizado de árabe Assimil, da edição francesa de 1995. Só fiz pegar um pedaço da capa e botei aí, né? Que é bonito. Mas aí tem mais línguas semíticas, né? Então eu coloquei 5 línguas semíticas aí, e eu quero que vocês me digam que línguas são essas. Árabe, maltês, hebraico, não, embaixo de hebraico, aramaico, e por último, o alfabeto etíope, a língua é amárico. Pronto, então aí tem al-arabia, malti, ivrit, suriaia e a marinha, certo? São 5 línguas semíticas, não são as únicas, tem outras. Como? Swahili não é semítico, não. Eu acho que é uma língua nígero-congolesa. É outra família já. Também não é semítico, Bantu. Ainda não. Ok, é a família do Swahili? Eu acho que a família Bantu é uma subfamília nígero-congolesa. Não sei, ainda vou estudar Swahili algum dia. Tá, e tem línguas semíticas. Tá. E aqui eu trouxe 3 exemplos de frases em línguas semíticas. Ah, o maltês. Alguém aqui sabia que maltês era uma língua semítica? Não. Quem sabia? Levanta a mão aí. Quase ninguém, né? Alguém sabia que existia um lugar chamado Malta e que eles falam maltês lá?
Pronto, isso sim, né? Pronto, maltês é uma língua semítica. É uma língua derivada do árabe. E o maltês é muito parecido com o árabe falado na Tunísia, certo? O árabe da Tunísia e o maltês são bem parecidos. Eu coloquei essa mesma frase aí em árabe, maltês e hebraico, né? Para mostrar mais ou menos como são as línguas semíticas e semelhanças. A primeira, em árabe, está escrito Ana uridu an atakallam ma'ak. Ana uridu an atakallam ma'ak. Que é Ana, eu, uridu, quero, an atakallam, falar, ma'ak, com você. Essa mesma frase em maltês é Yen irid bir nitkellam ma'ak. Certo? Parecido. Ana uridu an atakallam ma'ak. Yen irid bir nitkellam ma'ak. Eu não sei pronunciar direito maltês, eu estou fazendo aqui o meu esforço. Né? E embaixo Por enquanto. Parece muito bom. Por enquanto. E embaixo tem Ana akul al-khubz wa ashrabu al-halib fi sabah. É a frase bem de curso de idioma. Eu como pão e bebo leite de manhã. Eu fiquei pensando que colocar não é assim mesmo. É uma frase simples e serve. Aí embaixo em maltês a frase em árabe Ana akul al-khubz wa ashrabu al-halib fi sabah. Em maltês, Yanikol il-Hobs unishrob el-Halib fil-Rodo. Essa única palavra que não se parece com o árabe padrão é o Rodo, do final, mas que mesmo assim tem a palavra Gadan em árabe, que é amanhã. Então deve ter uma relação etimológica entre as duas. E por último, hebraico, Ani rotse ledaber itcha, que é a mesma frase, eu quero falar com você, e etimologicamente o Ana do árabe e o Ani do hebraico, que é a mesma raiz. Então, Ani rotse ledaber itcha, e o kaf do final, itcha, é o mesmo do ma'ak. E embaixo, Ani ochel lechem, ve'ani shote halav baboker. Tá? Eu como pão e bebo leite de manhã. Então, Ani é o mesmo Ana, ochel, eu como, é akul em árabe, então Ana akul, Ani ochel. Aí, ve'ani shote, halav do hebraico é halib em árabe, e baboker, sabah são diferentes, né? Mas apesar do vocabulário diferente, vocês veem aí mais ou menos como é a estrutura das línguas semíticas. E aquilo que eu tinha falado das consoantes, que é o coração da palavra, eu coloquei só umas palavras em árabe, todas da raiz K, T, B. Essa raiz K, T, B, né? Está relacionado com o sentido de escrever. Então, se você pegar essa raiz e acrescentar vogais, consoantes no começo e no final, você vai gerar derivados. Então, a primeira palavra é kataba, é o verbo escrever. Aí depois tem kateb, escritor. Kitab, livro. Maktab, escritório. Maktaba, biblioteca. Biblioteca ou livraria? Biblioteca. Maktaba, biblioteca. E kitaba, escrita. Certo? Então aí são mais ou menos como funciona. Você coloca elementos entre as letras, eu coloquei as letras vermelhas e os elementos móveis em preto, né, para vocês verem. Agora vamos lá. Quais línguas são aí? Outra coisa, as línguas semíticas, elas estão dentro de um grupo maior, que é o grupo afroasiático. E aí tem outras línguas não semíticas, mas que estão dentro do grupo afroasiático. Do mesmo jeito que a gente tem as línguas românicas, mas que as línguas românicas estão dentro das línguas indo-europeias. As semíticas estão dentro das afroasiáticas. Então, me digam aí que línguas são essas. Grego. Não. Árabe, maltês. Árabe, maltês, hebraico, siríaco, aqui é o siríaco aramaico, amárico e mais 3. Grego. Não. Copta. A língua copta, certo? É a língua original do Egito. Antes do Egito se falava o egípcio, que evoluiu, deu a língua copta. E o copta terminou se tornando uma língua extinta e o árabe substituiu o copta. Mas essa daí é a língua original do Egito, que é escrita com a variedade do alfabeto grego. A escrita hieroglífica deixou de ser usada e essa escrita substituiu a hieroglífica. Mas essa daí é a língua egípcia. Embaixo. Posso responder? Pode. O
Exatamente. Né? Isso daí é uma língua berbere, nesse caso é o Tamazight, certo? Uma língua berbere. E embaixo, Oromo, certo? É uma língua afroasiática também. Todas elas têm a mesma característica. São línguas com raízes consonantais. E essa daí é a extensão territorial das afroasiáticas. O tempo está acabando, eu vou passar rapidinho nas sino-tibetanas. Tá? Nas línguas sino-tibetanas aí tem 3 exemplos. Quais são? Chinês, tibetano, birmanês, muito bem. Birmanês, certo? Tem mais, tem outras, obviamente. Essas daí são as 3 principais. Certo? O chinês, que está escrito aí, é Hanyu. Hanyu é tipo a língua da etnia Han. Isso engloba o mandarim, cantonês, por exemplo. Né? Muitas pessoas não usam o termo chinês, dizem mandarim sempre para se referir ao chinês. Só que os próprios chineses, eles mesmos usam o termo chinês, eles pouco usam o termo mandarim. Eles só usam esse termo quando eles querem se referir diretamente ao chinês padrão oficial. Mas na vida real não é muito usado, não. Eles usam o termo chinês, que é Hanyu ou então Zhongwen, certo? Mas eles não usam muito o termo mandarim, que seria Putonghua. E essa é a extensão das línguas sino-tibetanas. Vermelho é o chinês, amarelo tibetano, de verde embaixo está o birmanês e tem algumas outras línguas também. E característica da língua chinesa. A gente já viu como funcionam as afroasiáticas com raízes consonantais e o chinês, como funciona. Todas as línguas sino-tibetanas, na verdade, todas elas são tonais, todas elas, todos os elementos morfológicos da língua têm uma única sílaba, nunca mais de uma sílaba. Isso não quer dizer que uma palavra não possa ter 2 sílabas ou mais. Pode, você pode fazer carro é ch, aí trem é rocha, que é literalmente fogo, carro. Então carro de fogo, né, o carro que precisa do vapor para se mover seria o trem. Mas é formado por 2 elementos morfológicos de uma única sílaba. E o que vocês têm escrito aí é Ni hao, wo shi ba xi ren, ni, né? Olá, eu sou brasileiro, e você? Então, Ni hao é você bem é olá. Wo, eu, shi, sou, ba xi. Ba xi não significa nada, esses símbolos em si não significam nada, é só para imitar o som de ba xi, que é Brasil. E Jan é pessoa, então eu sou a pessoa, eu sou o Brasil pessoa, eu sou pessoa do Brasil. Nina, você e, certo? Aí embaixo tem wo xian ma yi ben shu ta no mei qian, eu, letra por letra, eu quero comprar unidade de livro, mas eu não tenho dinheiro. Cada letra é uma palavra nesse caso e cada sílaba é uma palavra. Então não tem nunca um elemento morfológico de mais de uma sílaba, e isso tem em todas as línguas sino-tibetanas. E agora, por último, para encerrar, voltando para o Brasil, né, para a América do Sul, temos a família Macro-Tupi. Aí temos várias línguas, mas eu vou focar, e aqui a extensão territorial, certo? Isso daí é o mundo Macro-Tupi. Tem outras famílias linguísticas na América do Sul totalmente independentes do Macro-Tupi. Tem a família G, tem também o Quechua do Aymara, tem muitas outras. Mapudungun do Chile. Mas eu vou focar nessa aqui. Dentro da família Macro-Tupi, temos a família Tupi-Guarani, em que a gente tem o Tupi e o Guarani. Né? Então, em cima temos Nhengatu, que é a língua geral amazônica, então é falado lá na Amazônia, e temos embaixo a Avanhê, que é o Guarani. O Guarani falado no Mato Grosso, no Paraguai, por exemplo. Literalmente, Nhengatu é língua boa. Nhé, língua, e Katu é bom. Então, Nhengatu é a língua boa, e Avanhê é a língua dos homens, a língua dos humanos. Ava seria o humano, e Nhé a língua, então, língua dos humanos. E tem aqui alguns exemplos em Nhengatu e em Guarani, para vocês verem mais ou menos como são essas línguas.
e a semelhança delas. Apesar de uma ser falada lá na Amazônia e outra lá no Paraguai, apesar dessa grande distância geográfica, elas são da mesma família e são próximas, são bem próximas, inclusive. Apesar deles não conseguirem conversar com naturalidade entre eles, mas aí tem alguns exemplos. Em Engatu, Ixearicu, Iepeiauara, Serucapé, Sera Duna. Seria, eu tenho um cachorro na minha casa, o nome dela é Duna. A mesma frase em Guarani seria, Xearecó, Petendiaua, Xerogape, Hera Duna. Xearicu, Xearecó, Iepeiauara, Petendiaua, Serucape, Xerogape, Sera Duna, Hera Duna. Comparação, né? Frase de baixo é, minha esposa quer comprar 3 camisas para mim. Então, Serimiricu, o Piripana Putari, Musapiri Kamishai Xearama. Em Guarani seria, Xeremirecó, Oyawase, Bohapu Kamisa Xemuará. Dessa frase toda, o único que não tem nenhuma relação entre uma língua e outra é o Piripana Putari, que seria comprar quer, e Oyawase, que é também comprar quer, mas todas as outras palavras são parecidas. E por último, temos, tipo, ele quer água. Você sabe onde tem água? Aé o putari, indere qual será, mamei quei, embaixo, haé oipota ndepicorei quamo oime certo? Tem algumas palavras que são da mesma origem, como nde, que é você, ou indé, em Engatu, requal, que no outro é reiquá, mas outras palavras não são parecidas, como aique, que é ter, existir, né? Então, onde tem água, e embaixo é oime, não tem esse aique em Guarani, por exemplo. And, well, I was going to speak other languages, but I had to go so fast. No, I was going to speak English too, and French. J'allais parler un peu de français, et j'ai oublié de parler en d'autres langues. J'ai commencé à parler sur les langues, sur les familles linguistiques, et j'ai oublié tout ça. Ma come ho già finito tutto questo, vado a dire qualche parola in queste lingue. E beh, abbiamo parlato di tutte queste famiglie linguistiche, e qui avete il mondo, et chaque couleur que vous voyez ici représente une famille linguistique différente. Par exemple, vous voyez le bleu, ce sont les langues européennes. Oui, il y a plusieurs, vous voyez plusieurs couleurs différentes, ça veut dire que ce sont des familles linguistiques différentes. And each language, each color represents a different family, a completely different family, and each family has something unique and special. As I told you, those consonants in the Semitic languages y también las características monosilábicas del chino, por ejemplo. También pudisteis ver las características del tupí guaraní, que no pude hablar mucho de ellas, pero, por ejemplo, en vez de tener preposiciones en tupí guaraní, tienen posposiciones, se ponen al final de la palabra. También, en vez de conjugar los verbos al final, se conjugan al principio. Y esas son las muchas características. واللغة العربية أعتقد أن هذه اللغة هي مهمة وجميلة جدا، ولم أتكلم كثيرا عن اللغة العربية لأني ما عندي وقت. והשפה העברית, אני רציתי לדבר עברית, אבל אני no tengo tiempo para hacerlo, entonces al final es eso, ¿vale? Iba a hablar en más lenguas, pero al final lo olvidé. Y bueno, cada familia lingüística es única y especial y tiene algo muy único, y es interesante aprender un poco sobre cada una. Y gracias, obrigado, apareceu. Obrigado, Estevão, excelente apresentação aí em todas as línguas do mundo, quase. A gente agora, talvez possamos pegar apenas 5 minutos no máximo para ir no banheiro, tomar uma água, um café. Perguntas não? Tem perguntas não? Porque tem outra apresentação, mas vocês têm alguma pergunta para o Estevão, talvez? Eu tenho. Vamos lá, Estevão.
Então, rapidamente, só 2 perguntas, porque ainda tem mais uma palestra antes do almoço, a gente está um pouco atrasado já. Eu tenho. Tem outra. Vai falar Por de favor. novo. Outra aí. Então, vamos ser sucintos aqui nas perguntas. Isso aqui não tá funcionando. Liga aí, cara. Fala Vai alto. ligar, tu tá botando embaixo. Ah, Tá ouvindo? Tá funcionando? tá. Minha pergunta é o seguinte: você estudou todas essas línguas, as raízes, né, a evolução dessas línguas, né? Isso. E uma coisa que eu acho interessante é que você vê essa evolução, inclusive aqui no Brasil, no nosso dia a dia, né? Sim. É o que eu chamo de preconceito linguístico. Você vê, por exemplo, as pessoas trocando às vezes um som oclusivo por um fricativo, por exemplo. Ao invés de problema, o pessoal chama problema às vezes, né? Então, eu queria saber a tua opinião, tu que estudou essa evolução, essa história, né? Sobre essa questão do preconceito linguístico e da evolução das línguas. Porque elas evoluem exatamente com esses ditos erros, né? Certo, tá. Bom, tô fazendo... As pessoas, de forma geral, elas têm uma concepção de língua que não tem nada a ver com a vida real. Porque o que acontece é que o que a gente termina aprendendo é que existe uma língua, aquela língua lá, o português, tem lá a gramática do português. E tudo que as pessoas falam é como uma variação daquela gramática normativa com desvios daquela norma padrão. Quando, na verdade, isso não é real, né? A realidade é que já existia a língua portuguesa nasceu muito antes de existir qualquer gramática do português. E em algum momento da história, em qualquer língua, algum grupo de pessoas, ou umas pessoas devido a... vai crescendo a literatura da língua e tudo, e termina que alguém ou um grupo de pessoas faz uma academia, terminam escrevendo uma gramática para descrever aquela língua, e às vezes eles terminam fazendo recomendações. Então, termina tendo que a gente na língua padrão vai escrever de tal forma, faz as prescrições que tem uma intenção funcional, que seria, por exemplo, todas as pessoas que vão usar aquele idioma como instrumento de comunicação entre elas, vão se reger por mais ou menos aquelas mesmas regras, para que na língua escrita e na comunicação formal, a comunicação seja efetivada da melhor forma possível. No começo, quando essas normas são criadas, a população é consciente disso, de que a norma padrão é uma ferramenta para unificar os diferentes falares com a intenção de efetivar uma comunicação mais precisa. Só que com o passar do tempo, as gerações vão morrendo, vão nascendo novas gerações, e essa ideia de que a norma padrão é somente uma ferramenta para a comunicação termina sendo perdida, e as pessoas começam a entender que a norma padrão é a verdadeira língua e que as outras coisas são desvios dessa norma padrão. Quando, na verdade, na língua falada tem certos elementos que estão presentes na língua mesmo antes da norma padrão ter sido criada. Então, tem essa concepção e termina gerando certo preconceito a certas coisas que as pessoas dizem que são vistas como algo completamente errado, mas que na verdade já existiam desde antes. A norma padrão é só uma ferramenta, né? Útil, é muito útil, todas as línguas com grande alcance possuem uma norma padrão, é necessário estudar, ela é útil, mas você não seguir aquilo não quer dizer que você esteja fazendo algo condenável, por exemplo. Esse seria basicamente isso. Uma última pergunta, rapidamente. Estevão, como um apreciador de tantas línguas, de diferentes famílias linguísticas e tudo mais, a gente viu nas palestras passadas a diminuição de línguas no mundo, né? Que é uma tendência cada vez maior. E muitas pessoas dizem, não, vamos falar só uma língua mesmo, diminuir, não tem para que tantas línguas, essas línguas estão desaparecendo pelo simples, um fenômeno natural. Qual é a sua concepção acerca desse desaparecimento e como é que você se sente após ter conhecido tantas línguas que certamente também trouxeram não só questões financeiras, mas também pelo prazer de aprender, né? Bem, sobre as línguas de forma geral, elas têm um grande valor como parte da história e da cultura humana. Cada uma dessas características que eu falei sobre as línguas, essas características elas são muito únicas e elas mostram como a mente humana se organizou de diferentes formas em diferentes lugares, gerando línguas que funcionam de forma diferente, que se adequam de forma diferente às realidades em que elas nasceram. Dessas famílias linguísticas que eu estou mostrando aí, muitas línguas estão sendo extintas, né? As pessoas
e a maior parte delas não aconteceu de forma natural, simplesmente. Alguém chegou lá, dominou aquele território, impôs a própria língua em cima de outras, e aquelas pessoas, às vezes por vergonha, autopreconceito, auto-ódio, terminam abandonando as próprias línguas para falar uma língua maior, por exemplo. Em vez de aprender outra língua como instrumento de comunicação, aprende outra língua para esquecer a sua própria, devido a uma pressão que houve em cima delas. Eu acho essa perda muito triste. Da mesma forma que a perda de diversidade biológica, espécies sendo extintas, por exemplo, é triste. Tudo isso que esteve aí no nosso planeta durante milhões de anos, desaparecendo, às vezes por ação humana, as línguas também desaparecem por ação humana. Eu acho isso triste. Às vezes é irreversível, às vezes não. Em muitos casos não dá para fazer nada, mas pessoalmente isso me entristece. E não só línguas, às vezes línguas morrem, desaparecem, mas ainda ficam muitas línguas daquela família vivas, mostrando aquela história, aquele funcionamento. Mas muitas vezes famílias linguísticas inteiras têm risco de desaparecer. E tudo aquilo que se formou na Terra em milhares de anos de evolução linguística simplesmente vai sumir e dar lugar a uma outra língua que chegou lá depois, como o francês, o inglês, o português, no caso do Brasil. Eu acho triste, basicamente. Muito obrigado, Estevão. A gente está